Olá, queridos! Estamos de volta. Que alegria! Chegando com mais um episódio do Propósito. E eu quero te agradecer, você que está aí do outro lado da telinha, já nos acompanhando, ansioso para saber o que nós temos hoje para acrescentar na tua vida. Estamos diretamente aqui do grupo de comunicação Voz do Amazonas. Aproveita para nos seguir nas redes sociais e ficar informado de tudo, viu? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixe seu comentário, porque isso é muito importante pra gente. Compartilha com mais pessoas para que sejam alcançadas com tudo que a gente vai estar conversando aqui, compartilhando com você. Você sabe que toda semana nós trazemos convidados especiais aqui, com certeza, para te influenciar, para acrescentar valores na tua vida e para te ajudar a encontrar o teu verdadeiro propósito. Aqui conosco está o Thiago Samarone. Estamos felizes por estar recebendo hoje aqui o Thiago, que tem muita coisa, gente, para acrescentar na nossa vida hoje. Thiago, ele é empresário, ele atua na área de treinamentos de gestão, liderança, tem muitas outras funções aí e principalmente hoje ele vai nos trazer uma palavra sobre empreendedorismo com propósito. Já sentiu aí, né? Então fica ligadinho porque tem muita coisa boa para você ouvir. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Lia. Gratidão por estar nesse programa que está fazendo a diferença aí. Então temos muito aqui para ajudar, para ensinar para a galera aí que quer empreender, que quer empreender com propósito. Que legal! E o Thiago, ele que é bem ativo nas redes sociais, faz lives de dicas para pessoas que empreendem, para pessoas que ainda querem empreender e muito mais. Já acumula aí mais de 4.000 alunos, né, nos seus cursos na área de gestão, liderança. Ele é professor universitário também, é esposo, pai de 2 crianças e amazonense que tem uma história de empreendedorismo. Thiago, para quem está nos ouvindo, para quem está pedindo socorro, eu quero mudar de vida, não estou mais aguentando o meu trabalho atual ou não estou mais aguentando ficar em casa parado, o que eu já posso me movimentar para o ano de 2023? Ótima pergunta. A gente pode começar falando sobre se movimentar. Você falou a palavra certa. Movimento. Você em casa, parado, você não vai encontrar o seu propósito. Isso eu garanto. A pessoa em casa, parado, rodando o Instagram, o TikTok, você não vai encontrar o seu propósito aí. Amigo, amiga, é isso. Então, saia de casa, se conecte com novas pessoas, aumente o seu network, porque aí o seu propósito vai aparecer. E o Thiago, uma certa vez, estava em busca do seu propósito também, né, Thiago? Desde que você se entende por gente, você já começou a buscar o teu propósito de vida, já começou aí na área de empreender desde cedo. Conta um pouquinho pra gente a tua história. Olha, é uma história longa. Eu venho de uma família de empreendedores, então meus pais eles já empreendem e eu sempre ajudei no comércio. Então, enquanto eles estavam ali fazendo compras, eu estava no comércio, no caixa, arrumando. Então, desde pequeno, eu já trabalho. Eu venho de uma família os avós, tios, todo mundo são empreendedores. Então, não tem como eu seguir uma outra carreira. E aí chega naquela fase que eu costumo falar da adolescência. E nessa fase é uma das fases que os pais, né, têm aquela pouco de dificuldade, que é a fase da aborrecência. E nessa fase eu queria ter a minha própria independência. Então eu queria sair, não queria saber do dinheiro deles. Mesmo eu trabalhando ali, mas eu achava, não, mas o dinheiro é deles, então é fácil. Eu quero ter o meu dinheiro. E aí eu costumo dizer que o verdadeiro empreendedor é aquele que encontra, que acha oportunidade em tudo. Para tudo que ele olha, tudo que estiver acontecendo no seu campo de atuação, ao seu redor, ele precisa necessariamente encontrar alguma oportunidade. O exemplo da crise. A crise veio, muitas empresas fecharam a porta, como outras empresas alavancaram os seus negócios. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é que essas empresas que alavancaram, elas reconheceram uma oportunidade. Então, eu costumo dizer que toda crise, ela traz consigo uma oportunidade. É que nem problema ali. Todo problema, eu estou com um problema. Agradeça, porque se você tem um problema, você já tem a solução. Então, o problema ele traz consigo a solução. Então, nessa fase da adolescência, quando eu estava aí na saída do ensino fundamental para o médio, eu
encontrei uma oportunidade. Qual é a oportunidade? De tirar xerox para os colegas. Então, olha, eu tenho impressora em casa, eu vou vender por 20 centavos. Eu gasto 5 centavos, vendo por 20. Vendia lanche, levava lanche. Então, eu saí saí do ensino médio, fui para a faculdade. A mesma coisa, continuei levando lanche, vendia trufas, tudo eu encontrava um jeito de me movimentar, de empreender. Cheguei a tocar profissionalmente em bandas de bar, como músico profissional, enfim, desde lá eu nunca mais parei de empreender. Legal, você fala aí de pessoas que sabem aproveitar, né, bem as oportunidades na crise, e a gente sabe que na pandemia muita empresa aproveitou isso. Tem grandes empresas aqui na cidade de Manaus, que inclusive lojas de imóveis que passaram a vender rancho, passaram a vender comida, isso foi muito interessante e não parou, continuam até hoje, né? Se essas empresas grandes conseguiram se adaptar, o pequeno também consegue, né? Sim, sim. Principalmente. Tiago, pessoas que estão nos assistindo agora, que estão em busca do seu propósito. Estamos finalizando aí o ano de 2022. 2023 está chegando. Há muitas incertezas, a gente sabe, né? Toda virada de ano tem incertezas, independente de qualquer coisa. A gente não sabe o que está por vir. Mas, nesse momento, é preciso, sim, nós colocarmos as nossas metas no papel. É preciso, sim, nós idealizarmos, já começar a sonhar, já começar a se movimentar. E você falou pra gente, aqui nos bastidores, a gente conversando, sobre a questão de se visualizar, né, Tiago? Você tem até experiências legais sobre isso. Então, esse é o primeiro passo? Sim, olha só. Quando a gente fala de propósito, Lia, eu costumo, inclusive, falar para os meus alunos, para a turma, o seguinte. O nosso propósito aqui na Terra se resume a um. O propósito de todo ser humano se resume a servir. Eu costumo dizer que, na verdade, são dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus fez isso, resumiu os mandamentos em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas, então esse já é o meu propósito. Amar a Deus, ponto final. Não tem quem discorde disso. E o segundo é amar o próximo. Como é que eu amo o próximo? Servindo. Então, o propósito de todos é servir. Se você não entender que você nasceu para servir o próximo, você nunca vai achar o seu propósito. Ai, Tiago, mas como assim servir? Eu queria... Você vai servir o outro com a sua carreira. Aí é outra situação. Então, como que eu vou servir o outro? Estou falando de propósito. Eu vou servir, por exemplo, com podcast, com a entrevista, dando aulas, dando mentorias. Você que trabalha no setor administrativo, no setor público, você está servindo outras pessoas. Então, o propósito se resume a servir. Agora, o que eu preciso identificar é, dentro desse meu propósito, que é servir o outro, aonde que eu quero atuar? Aonde que eu quero empreender? A gente fala de empreendedorismo. Então, como você falou, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é isso, eu tenho essa visão de que eu estou servindo, eu nasci para servir o outro, porque se você não tem essa visão, a gente vai encontrar hoje pessoas, por exemplo, no setor público, que não prestam atendimento de excelência. Por quê? Será que elas perceberam que a missão delas no setor público é servir o outro? É servir o outro com a ferramenta que ela tem no trabalho. É de escutar, enfim, de digitalizar. O propósito dela é servir com aquilo, com a profissão dela. Então, o primeiro passo é esse. Entendemos o que é propósito que eu nasci para servir, agora eu preciso visualizar, como você falou, colocar metas. Então, eu vou visualizar aonde eu quero chegar. Dentro desse meu propósito de servir, eu quero servir com o quê? Com o que eu quero servir a galera? Com o que eu quero servir as pessoas, a minha família? Porque o propósito é para servir, inclusive, a minha família. Como que eu vou fazer isso? Através da visão, da visualização, através do objetivo. E eu preciso escrever isso. Aí vem a parte da escrita, que era o que nós estávamos conversando. Eu preciso escrever, porque olha só que interessante, Lia. Tem uma pesquisa, se não me falha a memória, que 47% da população querem empreender, tem vontade, tem um sonho de empreender, de ter o próprio negócio. 46% da população. E depois talvez a gente possa explorar um pouco isso em outro momento, em outra pergunta. Só que porque essas pessoas não empreendem, não saem do campo da vontade, porque elas não colocam no papel.
É muito fácil eu chegar para você, eu tenho vontade de empreender. É o que eu mais escuto. Lá nas perguntas que eu coloco nas caixinhas no Instagram, como que eu faço para empreender? Como que não sei o quê? Como? Aí a pessoa está no emprego, só que ela não tem ideia. A ideia, a coisa clara nisso. Então, escreve no papel. Não deixe na sua mente. Escreve o que você quer para o próximo ano. 2023 o que você quer. Então, foi isso que eu fiz em dezembro de 2021. Então, ano passado, em dezembro de 2021, eu escrevi uma carta para o Thiago do futuro, do Thiago 2023. Legal. Então, em dezembro, eu escrevi, dia 31 de dezembro, eu escrevi um e-mail para mim mesmo. E eu datei, eu agendei, né? No Hotmail tem essa opção no Gmail, de você agendar o e-mail para a pessoa. Então, eu agendei, eu escrevi uma cartinha para mim e eu agendei. E eu vou receber esse e-mail esse ano, dia 31 de dezembro, eu vou receber esse e-mail. Thiago, o que tem nesse e-mail? Tem os meus sonhos, tem os meus objetivos, tem aquilo que eu visualizei lá atrás. Thiago, você pode contar pra gente um pouco desse... O que você escreveu? Sim, eu vou contar um pouco do que eu lembro, porque eu não abro esse e-mail. Esse e-mail tá lá. Por que eu sei que tá lá? Porque, em vez de quando eu vou quando eu coloco na opção todos os e-mails, sabe quando você quer pesquisar o e-mail que você já enviou? Quando eu coloco todos os e-mails, ele é o que aparece lá por primeiro, porque ele tá agendado. Só que eu não clico para abrir. Mas eu vou falar a parte que eu lembro. Tá lá bem assim. Parabéns, Thiago, por esse belíssimo ano que se encerrou. Parabéns, você conquistou seus objetivos. Você foi aprovado no concurso público que você queria. Seu filho nasceu. Sua esposa engravidou. A sua empresa cresceu. Você contratou mais pessoas. Olha só, parabéns. Você está começando a dar mentoria. Você aumentou a turma de alunos, de pessoas que te seguindo. Aumentou. Parabéns. Ou seja, eu determinei, eu escrevi isso no ano passado. E adivinha o que aconteceu esse ano? Tudo isso se realizou, Thiago. Eu já passei em 2 concursos públicos. Uau. E meu filho nasceu, minha esposa engravidou. Não estava grávida. Minha esposa engravidou. A empresa cresceu. A minha hora-aula aumentou. Minhas turmas aumentaram. E eu costumo dizer que eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que ainda tem muita coisa. Exatamente. Né? Então tem muita coisa. Eu costumo dizer que isso que aconteceu não é nem a sombra do que há de vir. Sim. Porque eu já escrevi e já visualizei isso. Gente, que maravilhoso. Eu tô lembrando do filme De Volta para o Futuro. O Thiago não foi lá no futuro, mas se visualizou lá, né? E escreveu tudo que ele precisava fazer. E, Thiago, se isso se realizou, se alguém que tá aí já tá pegando a dica, a gente tá no mês de dezembro, já vou escrever minha cartinha pro ano que vem, já vou me visualizar no ano que vem. Mas assim, tu mandou esse e-mail, colocou tuas metas, esqueceu lá. Mas e aí? O que eu faço para que isso tudo aconteça, para que tudo isso se realize? Ótima e excelente pergunta. O que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu visualizo, isso se chama fé. O que é fé, Thiago? A fé é o poder que você tem de imaginação. Você precisa imaginar e visualizar. Fé, ok. Agora, a fé sem obras, ela é morta. Então, a fé, ela precisa ter uma ação, um movimento, que se resume no que você falou no início. Sim. O segredo está no movimento. Todas as coisas se movimentam. E é tudo se movimenta. Nem a terra fica parada. Tudo se movimenta. Só quem fica parado é o ser humano. Só quem fica parado assistindo televisão, vendo a vida dos outros passar, é o ser humano. E aí os sonhos dele de empreender fica para trás, porque ele não está se movimentando. Então, o que eu fiz para que essa minha carta se cumprisse? Eu tracei metas. Então, a partir do momento que eu defini um objetivo, eu visualizei a minha empresa, eu visualizei meu filho, agora eu vou traçar metas. O que eu preciso fazer para a minha empresa crescer? Eu preciso estudar, eu preciso fazer imersões, participar de imersões, eu preciso me conectar com novas pessoas, ter novos entendimentos. O que eu preciso fazer para o meu filho nascer? Eu preciso namorar com a minha esposa. Uhum. Se não tem namoro, não tem criança. O que eu preciso fazer para contratar mais funcionários? O que eu preciso fazer para o meu conhecimento expandir, para os meus alunos crescerem? Eu preciso expandir o meu conhecimento. Então, tudo isso foram metas que eu fui traçando, várias metas. Inclusive, quando eu falo de metas, tem uma metodologia que a gente utiliza muito na área de gestão, que é a ferramenta SMART. O que é SMART? É você ter uma meta específica. Então, anote essa meta específica. Você quer ter um filho?
Então coloque lá um filho. Qual a empresa? Eu quero ser empresário, mas no ramo de quê? Qual área? Para quando? Então toda boa meta ali, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser específica, ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante e ela tem que ser temporal. Essa é a ferramenta Smart. Você pode pesquisar no Google aí, ferramenta Smart ou Meta Smart, que você vai aparecer lá. Então você precisa datar. Foi isso que eu fiz. Eu datei tudo que queria acontecer na minha vida, porque sem data, e anota essa aí, turma. Ideia sem data não é nada ali. Eu costumo falar isso para os meus alunos. Ideia, Thiago, eu tenho uma super ideia. Ah, é? Então, qual é a data? E outra, você precisa matar a ideia. A ideia era uma semente. Eu comparo a ideia com uma semente. Você precisa enterrar essa ideia para poder ela prosperar. Se a tua semente não sai daqui do campo da imaginação, você não passa ela para o papel, você não implementa, não faz as suas metas, não coloca a sua fé em ação, já era. A sua ideia não vale nada. Que interessante, Thiago. E para tudo isso, Thiago, me vem uma palavra na mente, que é o foco. Muita gente hoje está sem foco. Até pode ter tudo isso, ter essas ideias, pode colocar as metas no papel, mas o foco, como ter esse foco, Thiago? Eu acredito que você deve ter muitos alunos também que te questionam sobre isso, você deve ter dicas para isso, porque é muita coisa acontecendo ao nosso redor, né? Às vezes é instabilidade econômica do país, às vezes é instabilidade mesmo financeira, pessoal. Como a gente conseguir manter o foco nessas metas? Foco é um assunto para ser abordado que a gente levaria horas aqui. Inclusive, eu tenho esse tema que é uma live, mais de uma hora só falando sobre foco. O que acontece? Eu vou resumir uma coisa. O foco, as pessoas se perdem justamente, primeiro, por esse motivo, por elas não escreverem. Esse é o básico. Sabe aquela frase que diz assim, faz o básico que dá certo? Sim. É isso, o básico dá certo. É você fazer o simples, faz o simples que dá certo. O que acontece? Escreve. Eu preciso ter isso. Então, quando eu falo de foco e de meta, porque foco sem meta também não adianta. Para você focar, você precisa ter meta. O foco ele vem acompanhado da meta. Tem um alvo, né? Exatamente. Então, o meu foco é o seguinte: eu preciso ter no máximo três metas, porque se eu coloco acima disso, eu já começo a complicar. Eu já começo a não eu começo a não conseguir focar em tudo. Então, se eu coloco lá 5 metas, 10 metas, fica difícil de eu acompanhar. Então, eu estabeleço 3 metas para um curto espaço de tempo para eu poder focar. E foco é isso, é você se jogar naquilo e vai. Só que as pessoas não se jogam por N motivos. Por medo, o que as pessoas vão pensar, ou já querem um resultado logo, imediato. Então, o foco é o quê? É médio e longo prazo. O foco é isso. Tiago, como que você fez para ter foco, para passar, para que essas coisas se cumprissem? Um exemplo do concurso público. Foco. Eu preciso me autoconhecer. Então, o primeiro passo é escrever. Escreva o seu foco, o seu objetivo. O segundo passo, as suas metas, que tem que ser no máximo de 3. Não coloque muitos objetivos, senão você se perde. O terceiro passo é o seguinte: você precisa se autoconhecer. As pessoas não se autoconhecem. É por isso que tem muitas hoje pessoas perdidas, não sabe qual o propósito dela, ela vai servir em quê, ela veio nesse mundo para servir o quê, para colaborar com o quê, qual o legado ela quer deixar, porque elas não se autoconhecem. Não conseguem nem mesmo descobrir em que área, que segmento querem empreender. Exatamente, né? Não sabe qual é o seu perfil comportamental, se ela é uma pessoa dominante, se ela é uma pessoa sensível, influente, um conformista. Ela não sabe quais são as suas características, quais são as suas habilidades naturais, o que a irrita. Então, esse autoconhecimento é muito bom. Por quê? Porque eu vou planejar isso. Então, um exemplo meu que eu fiz, autoconhecimento. Se eu sei que eu sou um cara que se eu pego meu Instagram, eu vou para ver uma coisa e depois eu já estou vendo várias coisas, já era. Se eu sei que eu sou um cara que entra no YouTube para ver uma palestra e em 5 minutos, eu não sei o que acontece, que eu já estou com umas 20 abas abertas, já vendo um monte de coisa, todo perdido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou evitar isso, eu vou fugir. A palavra de Deus diz o seguinte: resistir é para resistir o inimigo, é para você fugir. Não é para você enfrentar, fala, enfrenta lá o inimigo, não. É
É a mesma coisa que eu falo isso. Foge, cara. O que eu fiz, Lia? Eu desinstalei o meu Instagram. Eu fiquei quase um ano sem Instagram. Tá aí os meus amigos. A Carol, inclusive, estava aqui semana passada, falando também. E ela queria me marcar nas coisas. Ela marcava só minha esposa. Porque eu não tinha Instagram mais. Então, inclusive, eu vim fazer agora as lives quase depois de um ano que eu vim reaparecer. Porque eu precisei focar. Opa, eu quero passar no concurso público, então eu vou focar 6 meses. Agora, imagine você focar 3 anos. Eu sei que é difícil. Nossa, 3 anos é muito. Então, se eu me conheço, eu sou um cara que eu não tenho muito foco, eu não vou colocar 3 anos. Eu vou colocar 6 meses. Então, foi isso que eu fiz. Eu me afastei, foquei nisso e deu bom. Graças a Deus. Gente, foi o ano de 2021, inclusive, né? Ano passado, ano passado, que você ficou off total. E é uma experiência que você acaba gostando, né? Ficar off, não sei você, mas às vezes que eu fiquei meio off, eu curti a ideia. Excelente. Excelente, né? Porque a gente fica preso ali o tempo todo em tudo que acontece. Que legal, Thiago. Thiago, o que você tem mais pra gente a partir da visualização? Me visualizei, tô me descobrindo, tô aprendendo a ter foco. Qual é o próximo passo? O próximo passo, Lia, é você se conectar com novas pessoas. As pessoas falam assim: aí meu propósito. Tá, Thiago, você já falou, meu propósito é servir o outro. Exatamente, esse é o seu propósito, ponto final, é servir as pessoas. Todos nós nascemos para servir um ao outro. Sim. Você, você, todos aqui, nós somos uma fonte. Existe uma fonte inesgotável dentro da gente. Uma fonte. Então imagine só, a fonte de água jorrando. Muita água. Quanto mais essa fonte jorra, o que mais sobe? Peixes. Quanto mais você transborda, mais peixes sobem. Ou seja, quanto mais você serve, mais resultado você tem. Só que o que acontece? Muitas pessoas, elas fecham essa fonte. Elas querem fazer uma represa. Se tivesse um flip chart, eu já estava riscando tudo. As pessoas elas querem fazer represa. Quando você faz uma represa, os peixes não multiplicam, vai morrer, não vai dar bom. Então o que acontece? Quanto mais eu sirvo o outro, mais resultado eu vou ter. Se você dá aula para 100 pessoas, você vai ter um resultado. Se você dá aula para 1000, você vai ter outro. Se você serve 10 pessoas, você vai ter um resultado. Se você serve 100, você vai ter outro resultado. Então eu preciso servir as pessoas. Se eu não tiver essa mentalidade de servir, não tem como eu prosperar. Então, beleza. Qual é o próximo passo, Thiago? Sabendo que eu preciso servir. Eu preciso estar em novos ambientes. Eita. Esse é o primeiro passo, porque imagine só essa xícara. Não sei se você vai pegar aqui. Imagine essa xícara aqui. A pessoa, ela só fica aqui nesse mundo, rodando nesse ambiente. Tem gente ali que nunca saiu do seu bairro. Tem gente ali que nunca saiu da sua cidade. Tem medo de andar de avião. Uhum. Tem gente que tem medo de sair do seu estado, não conhece outros estados. Tem gente que nunca saiu da sua igreja para visitar outra. Nunca, porque alguém falou que é pecado. Porque o presidente disse que não pode sair. Aonde está isso? Então, se eu não sair desse ambiente, aí eu vou usar uma frase aqui do Einstein que diz o seguinte: é loucura eu querer ter novos resultados fazendo as mesmas coisas. Essa chave é pesada. Muito. Então, cara, quando eu descobri isso, eu preciso frequentar novos ambientes. Se eu vou todo domingo num lugar, se eu almoço todo domingo em um lugar, eu preciso frequentar novos ambientes. Por quê, Thiago? Porque esses ambientes, que é a ambiência, o ambiente ele vai te proporcionar novas pessoas. E é aí que está a chave. A chave está nas pessoas, porque você nasceu para servir as pessoas. As pessoas é que, é o seguinte, ninguém faz nada sozinho, ninguém cresce sozinho, Lia. Todo mundo precisa de todo mundo. Então, eu costumo comparar que cada um de nós somos aquela peça que você sai montando. Qual é aquele jogo que você sai montando? Pode ser quebra-cabeça. Então, a nossa vida... Lego, obrigado. Toda vez eu esqueço isso. Eu falo mais de 100 vezes eu esqueço. A nossa vida é comparada ao Lego.
eu não tenho todas as peças do Lego, Lia. Ninguém tem. Para eu terminar o meu Lego, eu preciso me conectar a você. Eu preciso me conectar a outras pessoas para poder eu exercer o meu propósito definitivamente aqui na Terra. Então, como que eu vou me conectar a novas pessoas se eu não saio do meu mundinho? Se eu não estouro a minha bolha? Gente, que interessante. Eu preciso me conectar a novas pessoas. Então, eu fiz isso, visualizei, escrevi, fiz as metas, sei que eu nasci para servir. Agora eu vou frequentar novos ambientes. E que ambientes são esses? Ambientes que vão estar de acordo com o meu propósito, com aquilo que eu visualizei lá na etapa 1, lá no objetivo. Se eu quero passar no concurso público, que ambientes que eu vou frequentar? Eu vou frequentar cursinhos. Porque esses cursinhos vão me revelar as pessoas, vão me trazer pessoas para eu me conectar. Olha só. Presta atenção nessa história. Tem dois caras, duas pessoas. Uma pessoa, ela se conecta todo dia com um empreendedor. Todo dia essa pessoa, ela conversa com esse empresário. Ela só convive com o empresário. E a segunda pessoa, todo dia ela convive com uma pessoa acomodada. A segunda pessoa, todo dia convive com pessoas que não saem do lugar. Pessoas preguiçosas. Me responde, qual dessas duas pessoas tem a chance de dar certo, de empreender, de prosperar na vida? A primeira que está lá de empresário ou a segunda que não sai do lugar? A primeira, sem dúvida. A primeira. Então aqui que está a chave. Eu preciso estar conectado às pessoas certas, nos lugares certos, porque essas pessoas, eu vou me conectar a elas. Então vamos lá. Ambiente proporciona pessoas. As pessoas que você vai se conectar, vai surgir novas ideias. Eu estou perdido no meu propósito. O que eu faço? Sai do seu lugar. O propósito, a busca do propósito é uma busca. Você não vai encontrar, eu vou encontrar meu propósito assim. Não. Se você ficar assim, em movimento, de tanto você se conectar com pessoas, você vai, nossa, é isso. Eu conversando aqui com você, conheci você hoje, eu conversando com você aqui, você pode me trazer uma ideia, um insight que vai estourar minha cabeça. Eu vou dizer, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Quantas vezes, Lia, eu conversando com uma pessoa que eu acabei de conhecer, ou um ambiente novo, que eu me conectei e eu saí de lá com ideias milionárias, com ideias de negócios, com fornecedores, sabe? Uma pessoa conversando me entregou um fornecedor que mudou toda a parte lucrativa da minha empresa, a parte estratégica da minha empresa. Por quê? Porque eu me conectei em novos lugares. Então, para essa pessoa, é isso. Frequente novos lugares. Sai do seu mundo. Porque essas pessoas elas vão te entregar novas ideias. Essas novas ideias você vai ter novas ações. E as novas ações você vai ter novos resultados. Gente, que legal. E isso serve para muita coisa, né? Me vem na mente os criadores de conteúdo, né? Porque hoje na internet tá cheio de criadores de conteúdo. Novos ambientes te geram essas novas ideias, né? Para quem é fotógrafo, um novo ambiente te traz uma ideia nova de foto. Um novo ambiente te traz uma ideia de conteúdo para a internet. Para modelos de muita coisa. Às vezes, eu tô num lugar, eu tenho uma ideia de foto. Poxa, dá para fazer isso, dá... são inúmeras ideias. E, Thiago, como é que ficam aquelas pessoas que se intitulam antissociais, mas que querem também engajar nesse negócio? Olha só, é o seguinte. Essas pessoas, por que elas falam isso? Isso é um dos motivos que impedem você de empreender com sucesso. Esse é um dos motivos que impede você de prosperar. É você achar que eu sou antissocial. Eu não consigo trabalhar com pessoas. Durante a minha vida, eu conheci pessoas que... Você também já deve ter ouvido isso. Sim. Não, eu não dou certo com esse trabalho, não. Lidar com pessoa não é para mim. Eu prefiro ficar no escritório. Gente, isso não é mentalidade de empreendedor. Se você quer empreender com propósito, você precisa amar pessoas, amar problemas, amar pessoas problemáticas. Aí que você tem que amar mesmo, porque você é a solução para os problemas dela. Eu, como empreendedor, preciso enxergar isso. Então, essa pessoa antissocial, como você tocou no ponto do digital, não existe hoje offline mais. Quem não está no digital não está em lugar nenhum mais. Isso era para daqui a
há 5, 10 anos, só que a crise antecipou isso. Então hoje, se você não tiver no digital, eu sinto muito. A sua empresa está com dias contados. Então eu preciso estar no digital. Se eu quero começar 2023 já empreendendo, criando, abrindo na minha empresa, já pense nisso. Estudar marketing digital, estudar o mundo digital. Então cria um Instagram, cria um Facebook, porque se você não pode pagar uma imersão lá em São Paulo, para um treinamento, você pode participar disso online, gratuito, acompanhando o mentor no Instagram, acompanhando uma pessoa, que essa pessoa vai ter ideias, vai ter insights, para ter algo que gratuito para ensinar para as pessoas. Seguir pessoas no mesmo segmento, né? Exatamente. Para que a gente possa... A gente quer ficar seguindo, olhando a vida de outras pessoas, né? Ao invés de seguirmos. Eu, por exemplo, comecei a seguir o Thiago. Já peguei muitas dicas, né, Thiago? Sobre a questão do empreendedorismo. Mas a gente está falando aqui sobre o empreender, mas isso serve para muita coisa, para muitas áreas da vida. Como, por exemplo, o ato do serviço a gente pode trazer para a questão espiritual, né, Tiago? O ato do serviço, como nós somos abençoados. A palavra de Deus diz, ser tu uma bênção, né? Sim. Quais são os benefícios que a gente pode ter através disso também, Tiago? Tirando um pouco da questão do empreendedorismo. Aí volta naquela história que eu contei da fonte. Quanto mais eu sirvo as pessoas, mais eu sou abençoado. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E por muito tempo eu fiquei pensando... Cara, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E eu ficava, cara, isso não faz sentido. Como é que eu vou dar uma coisa? Isso não faz sentido. Eu fiquei, cara... Não... Aí eu vim entender ali que não fazia sentido porque eu nunca tinha praticado. Eita. Uau. Eu falei, cara, não faz sentido. Sabe quando começou a fazer sentido? Quando eu comecei a praticar. Aí eu vim entender por que é melhor dar do que receber. Porque, eu não sei se você já experimentou isso, quando você dá uma coisa para outra pessoa, você fica mais feliz que a outra. Isso é incrível. Então já fica uma tarefa aí para você de casa, tarefa para você. Doe, desapegue de algo, ajude uma outra pessoa, sirva a outra pessoa, que você vai ver que você vai ficar muito, essa alegria, cara, você vai ficar muito mais contagiado do que a outra pessoa. E além do mais, é bíblico. Provérbio diz isso, a alma generosa prosperará. Provérbio diz isso. Aquele que é generoso, ele só tem um destino, a prosperidade. E eu falei isso justamente porque esses dias eu tô no livro de Provérbios e a gente vê muito sobre isso, né? Sobre ajudar o próximo, sobre estender a mão para o próximo, né? O quanto Deus abençoa e o quanto Deus gosta disso. Mas, Tiago, quais são as atitudes que as pessoas têm hoje em dia que atrapalham, né, o seu desenvolvimento, que atrapalham de você encontrar o seu verdadeiro propósito, além de não ter foco, além de não se visualizar, além de não colocar essas metas no papel? Eu acredito que tem muitas outras coisas para a gente expandir dentro desse assunto. Então, tem muitas pessoas que não têm atitudes ou têm atitudes que afastam do verdadeiro propósito. Olha, eu até enchi meu copo de água, porque é muita coisa essa pra falar, pergunta, né? Aí é excelente e eu vou falar muito. Eu acredito que sim, porque são atitudes, né? São muitas coisas mesmo. Atitudes que te impedem de crescer hoje. Isso é interessante demais. Imagine, vamos para a Bíblia. Aquela história do paralítico que teve que ser carregado por 4 amigos e ser descido pelo telhado. Sim. Imagine se esse paralítico ele não tivesse amigos. Eu vou melhor. Ele tinha sim os 4 amigos, imagine. Só que imagine que ele tivesse 20 inimigos. Você acha que com 20 inimigos e 4 amigos ele conseguiria subir? Não. Com certeza não. Com certeza não. Então, a primeira atitude que me impede de prosperar, anota, que inclusive foi uma das coisas que a gente falou daqui antes, é sobre ser antissocial. As pessoas que se dizem ser antissocial. Então, meu amigo, você não precisa sair fazendo amizade com todo mundo. Beleza, ok. Nem Jesus agradou todo mundo. Todos. Até Jesus tinha os seus
Seus 12. Os seus mais... Não, eu vou além. Eu vou além. Jesus tinha os seus mais chegados, os mais brothers. Jesus tinha os 3, Pedro, verdade, Tiago e João. sim. Tinha coisas que Jesus contava para os 3 que ele não revelava para os 12. A transfiguração de Jesus foi só para os chegados, para os brothers. Os 12 não viram. A multidão, então Jesus tinha a multidão, os 500, 400. Jesus tinha os 12 e Jesus tinha os mais chegados. Por quê que Jesus fez isso? Tiago é acepção de pessoas? Não, não é. É você ter sabedoria de conviver, de não revelar segredos para pessoas que não têm a mesma mentalidade que a sua. Então, a primeira coisa que me impede de prosperar nessa área é o seguinte, é eu fazer inimigos. Então, você não precisa fazer vários amigos, mas também não faça inimigos. Sabe? Sirva quando der para servir, ajude as pessoas ao máximo e não faça inimigos. Primeiro. Segunda coisa, crenças limitantes. O que são crenças limitantes, Thiago? São aquelas palavras que eu escutei repetidas vezes, várias vezes. A crença limitante, geralmente, ela acontece na infância, entre ali 4 a 9 anos. Então, aquelas palavras que você escutou muito, você não presta, você é feio, não sei o que, você não faz nada direito. Tanto você escutar isso, você cresce com essa crença limitante. Não, realmente, nada que eu faço presta. Não, geralmente, tudo que eu faço dá errado. E quem que faz isso? São os PAs da vida. Quem são os PAs da vida? São os programadores, os pais, os professores, os pastores, os políticos. Todos esses caras são programadores mentais. O nosso cérebro ele é como um computador. Então, tudo que você fala, isso vai sendo armazenado lá no seu subconsciente. Então, essa crença limitante, o que acontece? A pessoa que tem crença limitante, ela não prospera. Tiago, dá um exemplo. Acabei de falar, tudo que eu pego dá errado. Tudo que eu pego quebra, cai. Eu conheci uma pessoa assim. Tudo que eu pego cai. Realmente, sabe o que vai acontecer? Toda a coisa que você pegar vai cair. A pessoa afirma, né? Tá afirmando aquilo. Sim, Provérbios capítulo 23, versículo 7, vai dizer que do jeito que você pensa, você é. Da mesma forma, você pensa que você é burro, você vai ser burro, filho. Se você pensar que você é inteligente, que você vai ser próximo, você vai ser. Isso é Provérbios. Então, a primeira coisa que me impede de prosperar, de não dar certo nessa área do empreendedorismo, é eu fazer inimigo. Porque se eu tenho inimigos, para que eu vou vender meu serviço, meu produto? Segundo, crenças limitantes. Então, não vou dar certo. Tem gente que fala assim, não gosto de trabalhar com pessoas. Crença limitante. O olho do dono é que engorda o gado. Já escutou essa? Já. Por que não? Isso é uma das coisas que eu mais... Toda vez que eu paro para dar treinamento para empresários, para empresas, uma turma de MBA, os mais antigos, né, os antigos sempre falam perguntas e me peitam nisso. Não, eu discordo do senhor. É sim o olho do dono que engorda o gado. Aí vai você explicar isso para um cara de 50 anos. Porque é o seguinte, isso é uma crença que ele cresceu escutando isso. A crença vem isso, ele cresceu escutando ou com um forte impacto emocional. Uma palavra que a pessoa falou, isso ficou impactado na mente da pessoa. Então essa crença limitante de que o olho do dono é que engorda o gado, isso é balela, isso não existe. Porque se isso existisse, não era nem para estar aqui agora, era para estar em uma das minhas empresas. Então, se eu tenho essa mentalidade que o olho do dono é que engorda o gado, a minha empresa nunca vai crescer. Eu nunca vou empreender, porque o olho do dono é que engorda o gado. As coisas só dão certo se for comigo. Né? É uma crença limitante. Outra crença limitante. Não, uma vez eu fui conversar com um cara, foi meu amigo, tá na hora de você contratar mais funcionários. Você estava dando uma mentoria para empresário, eu falei, é o seguinte, de acordo com o estudo da sua empresa aqui, você precisa contratar um funcionário no setor X, de acordo com o organograma. Ele disse, não... Porque se eu contratar mais funcionário, vai ser mais gastos, vai ter mais dor de cabeça, vai ter que ter mais reuniões, vai ter que ter mais transporte. Olha a mentalidade do cara, é mais trabalho. Não, gente, não é isso. Ele não estava visando lucro. Não há crescimento. Eu costumo falar, isso é uma chave para você pegar, que se você não perde parte do controle, é porque a sua empresa é muito pequena. Interessante. Então, se eu tenho
todo o controle da minha empresa nas minhas mãos, a minha empresa é pequena demais. Então, pelo amor de Deus, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para vida e vida em abundância, para o transbordo. Então, hoje eu estou aqui, como eu falei, pelos bastidores. Você perguntou se eu tinha horário. Não tenho horário. Estou aqui para servir o programa Propósito. Se for preciso sair daqui 10 horas, vamos sair, porque eu tenho uma empresa que está lá sendo autogerenciável, a minha casa está sendo autogerenciável, eu tenho pessoas para cuidar, para pegar minha filha na escola, tudo isso. Por quê? Porque eu tive um crescimento, uma quebra dessa crença limitante. Eu preciso colocar pessoas. Essa é a segunda atitude que impede a pessoa. Eu falei que ia ser louco. Pode. Terceira atitude é você andar com as pessoas erradas. Então, aí volta para que nós falamos sobre o ambiente. Pô, eu quero empreender. Se eu quero empreender, por que eu estou andando com um cara que não empreende? Porque todo dia eu só ando com esse cara. Eu preciso empreender, então deixa de ser antissocial e se conecta com o empresário. Mas tem gente que fala, o cara se acha demais. Esse cara só fala de dinheiro. Meu Deus, que isso? Olha a mentalidade. Se conecte com essas pessoas para poder você pegar essa energia dela, você sabe como que é esse mundo dos empresários. Então, pare de andar com pessoas erradas. Quando você não parar de andar com pessoas erradas, pessoas que só vão te puxar para baixo. Quando você fala assim, você é do meu emprego, eu vou largar do meu emprego. Você fala, não, que isso? Fica aí, tá doido, tá andando na empresa, não faça isso não, tá vendo de quê, rapaz? Que isso? Rapaz, se eu fosse escutar isso, Lia, eu não tava empreendendo hoje. Ela presa, né? Então, quantos amigos falavam, não, Thiago, não faz isso não. Quando eu falava que ia fazer algo, rapaz, tu é corajoso, hein? Não tinha essa coragem, não faz isso não, fica aqui mesmo, pra que se envolver, pra que mexer? Quando eu falei que ia abrir uma segunda loja, em menos de um ano, eu abri a segunda loja ali com 6 meses. Eu tinha 6 meses de matriz. Falei, é o seguinte, a minha mentalidade não é... Eu gosto de coisa grande, eu quero crescer. Eu gosto de ter uma loja pequenininha, nada mal contra quem quer, tá? Cada um tem a vida que merece, eu costumo falar isso. Sim. Então é o seguinte, vamos abrir uma segunda loja. As pessoas mais próximas de mim falavam, rapaz, faz isso não, você vai pagar um aluguel, vai começar do zero, vai ter que contratar mais um funcionário, um contador vai aumentar, mais uma folha, mais custo, mais caixa. Imagine só se eu escutasse isso. O que eu falo? Eu falei, eu tenho que parar de andar com esse povo, rapaz. Eu tenho que parar de escutar esse povo aí. Tem alguma coisa errada. Ao contrário, quando eu chego com o empresário e falo, eu vou abrir uma segunda loja, é isso aí, Tiagão. Boa. É isso, águia voa com águia. Leão com leões. Você nunca vai ver o leão comendo capim, Lia. Nunca, porque o leão, ele nasceu para ser leão. Ele nunca vai confundir o propósito dele na terra. Ele nunca vai deixar de fazer o que ele nasceu para fazer, que é ser o rei da selva. Nunca. Nem que ele corra para mais de 100 km para achar uma carne, ele vai fazer isso. Então, por que eu vou me acostumar com coisa pouca? Porque eu, que tenho uma promessa, que sou filho do rei, do dono do ouro e da prata, vou dizer, não, isso aqui já não é de Deus, tá ficando muito dinheiro. Tem gente que pensa assim os mesmo, ricos né? não vão pro céu. Não, isso aqui não. Não, nem isso não, meu amigo. Pelo amor de Deus, vai estudar a Bíblia. Eu também sou teólogo. Vai estudar. Mais o que eu esqueci de falar. Vai estudar a Bíblia, filho. Você não está estudando, não. Me diz aí. Então é o seguinte. Então, vamos combinar o seguinte. Você que não gosta de dinheiro, você que é contra prosperidade, você fala, o Thiago é da teologia da prosperidade. Realmente. Uma coisa que eu não sou é da teologia da pobreza. Não sou, Lia. Ô filho, você vai na rua de ouro de cristal, tá preparado? Uau, é forte. Você tá preparado para andar na rua de ouro? Se você é contra a riqueza, então não vai pro céu não, pô. Se você é contra a riqueza... A gente prega isso, né, Thiago? A gente canta sobre Meu amigo, isso. lá vai ter mansões, meu Deus. Mansões celestiais, rua de ouro de cristais. Uau, ligue. Também. Meu irmão, rua de ouro de cristal, você é contra dinheiro? Faz isso não, então pare de andar com pessoas erradas. Ande com pessoas que vão te colocar para cima, pessoas que vão te puxar, porque um avião ele não tem inveja do helicóptero não. O avião ele não tem inveja daquele avião teco-teco não.
É só o teco que fica com inveja. Poxa, eu queria ser aquele avião. É isso, então, meu filho. Fale os seus projetos para um cara bom, para um cara grande, empresário. Se conecte, pare de se distanciar dele, porque quem se distancia somos nós mesmos. É a gente que enxerga o outro, enxerga a Lia. Não, a Lia tem um estúdio muito bonito, a Lia só quer ser. Aí eu mesmo vou me afastando, sendo que a Lia é um amor de pessoa, tem muito a contribuir. Por que eu não junto com a Lia para somar, para eu aprender? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: seja o mais ignorante da sua turma. Se você na sua roda de amigos, você é o mais bonzão, o mais sábio, tem alguma coisa errada. Por quê, Thiago? Como é que você vai aprender? Como é que você vai evoluir se você que está todo tempo ensinando? Não tem como. Eu preciso ser o mais ignorante. Por quê, Lia? Porque se eu tenho um cara acima de mim, pós-doutorado, um cara que manja muito da área de gestão, sobre propósito, esse cara que vai me ensinar. E esse cara que está aqui em cima vai me puxar, vai me jogar ao próximo nível. Eu vou aumentar meu network, vou aumentar meus resultados. Se eu estou com pessoas todo o tempo abaixo, o que essas pessoas vão me ajudar? Eu não estou falando aqui para você largar, abandonar as pessoas, não. Não estou falando isso. Estou falando para você servir, ajudar, contribuir. Mas você precisa também se conectar com pessoas mais sábias que você. Se você só está andando com pessoas erradas, com pessoas lá embaixo, você vai se tornar uma delas, porque você é a média das pessoas que você mais convive, ponto final. Então é isso que impede você de prosperar, isso que impede você de empreender. Se você não largar isso, você não vai prosperar. E último, para fechar essa pergunta, para fechar essa pergunta aqui, só essa pergunta sua sobre a atitude, né? A atitude que te impede aí de você empreender. É você, eu vou falando aqui, vai, né? E vai vindo outras coisas. A energia que você, né? Sim. Porque aqui a gente tem um estúdio aqui que você precisa ver, um estúdio belíssimo. E tem toda uma equipe aqui, sabe? Tem sonoplasta, tem câmera, tem videomaker. Tem toda uma equipe. Então, essa equipe, ela joga energia pra gente, né, Lia? Isso a equipe joga energia. Então, eu costumo falar nas minhas lives o seguinte: olha, se você joga energia pra mim, eu vou transbordar conteúdo. Show. Vai sair. A fonte aqui eu sou uma fonte, né? Vai sair aqui, vai sair. E agora, se a energia tá baixa, então não sai. Então, se tá saindo conteúdo é porque a equipe aqui tá muito boa. Então é o seguinte. O outro, eu acho que eu tô no quinto já motivo que te impede já de empreender. É o seguinte. Outro motivo que te impede de prosperar é o seguinte. É você ficar muito preocupado com o que os outros vão pensar. Tem muita gente que não faz, porque o que vão pensar de mim? Se eu abrir essa empresa, o que vão pensar de mim? Se eu começar a vender roupa, o que vão pensar de mim? Vão me chamar de sacoleira? Se eu começar a vender o que vão pensar de mim que eu estou passando fome? Sempre pensando nos outros. É verdade. Pare de querer agradar os outros. Então, eu costumo ligar isso. Pare de se preocupar com o que os outros vão pensar de você e pare de querer agradar todo mundo. Nem Jesus fez isso. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aí. Manda depois aí um comentário aqui no YouTube. Quem foi que Jesus agradou ali? Pode ser para a equipe aqui também responder. Quem Jesus agradou? Uma vez eu falei isso, aí o cara falou assim, a mãe dele. É? Estranho, porque a Bíblia disse que quando a mãe queria lá, e os discípulos falaram, olha, a tua família está aí. O que ele disse? Minha família? Deu uma no olho. Minha família? Minha mãe, minha família são vocês. Não tem como. Jesus, quem que Jesus agradou? Quem? Uma pessoa só. Deus. Jesus agradou o Pai, aquele que o criou, aquele que lhe deu propósito. Só isso. Então, por que eu quero agradar todo mundo? Então, muitas pessoas deixam de empreender, deixam de ser o que são, porque querem agradar principalmente a família e os pais. Principalmente. Então, vai um recado para você aqui que é solteiro. Tiago, mas a Bíblia diz que eu tenho que honrar meus pais. Eu estava dando uma palestra uma vez na igreja, e quando eu dou palestra, sempre se levanta essas pessoas que não leem a Bíblia, infelizmente, e aí pergunta, não, Tiago, eu discordo. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que honrar meus pais. Muito bom, mas você sabe o que é honra? Responde o que é honra. Não, honra é eu fazer o que meu pai falou. Não, isso não é honra. Honra, meu filho, sabe o que é? Anota essa. Honra é você dar certo na vida. Honra é você respeitar os seus pais do jeito que eles são.
Honra isso. Porque muita gente hoje faz faculdade, cursa uma faculdade, um curso que não gosta só para agradar o pai. Tiago, como é que você sabe disso? É o que eu mais tenho nas turmas. Pessoa fazendo a terceira faculdade, por que você tá na terceira? Não, porque a primeira meu pai queria que eu fizesse direito. Não, o sonho do meu pai é que eu fizesse farmácia. E eu não gostava. E hoje estou fazendo o que eu quero. Por que você não fez isso antes? Honra é você respeitar o seu pai do jeito que ele é. Não é querer, honra é você não querer mudar o seu pai. Isso é honra. Respeite do jeito que ele é. Não queira mudá-lo. E outra, dê certo na vida. Quando seu pai vê você prosperando, você dando bem, ele não vai dizer, poxa, mas eu não queria que você tivesse assim, não. Eu queria que você tivesse feito aquele curso. Não vai. Todo pai ele se preocupa com os filhos. Isso é uma preocupação, é natural. Então honre seus pais. Como que você vai honrar seu pai? Não querendo mudá-lo, aceitando o jeito que ele é, perdoando as coisas que ele fez. E segundo, dê certo na vida. Honrar com aquilo que você tem, né? Honrar a vida dos pais, cuidar, retribuir. Você estava falando aí muita coisa que também estava me vindo à mente. As pessoas também que estão hoje no seu emprego. Gostam ali do seu emprego, sim. Tem pessoas que querem sair, mas tem pessoas que estão ali, né? Gostam de servir ali onde estão. Mas que querem também ter atitudes que a diferenciem no seu ambiente de trabalho. Que levem essa pessoa a uma promoção, talvez, a ter um olhar diferenciado do seu chefe. O que a gente pode dizer para essas pessoas, Thiago? É simples. Fique em paz. Se você cumprir o seu propósito, você já vai ser diferente. Thiago, seja mais claro, não entendi. Tá bom, para você que não entendeu, que não pegou a chave, eu vou te dar uma segunda chave. Seja interessante primeiro. Seja interessante. O que acontece ali hoje, Thiago, como é que você sabe disso? Eu tenho colaboradores também, funcionários. Sim. O funcionário chega com o patrão e pede aumento. Quer receber aumento, quer receber 2 vezes mais, quer isso, quer aquilo. Só que ele não entrega a mais. Ele não entrega 2 vezes mais, não entrega 3 vezes mais, 5 vezes mais. Então, qual a dica que eu dou para você se diferenciar? Se destacar no seu ambiente de trabalho. Seja interessante. Primeiro seja interessante, para depois você ser interesseiro. Essa é a chave. Como que eu faço para ser interessante? Entregue mais do que você é pago para fazer. Se você não entrega a mais do que você é pago para fazer, você não vai conseguir se destacar no mercado de trabalho. Então sempre entregue a mais, sempre dê o seu máximo, que aí com certeza você será visto. E se você não é visto pelo seu chefe, pode ter certeza que outras pessoas, concorrência, outras empresas, e acima de tudo, Deus está vendo. E eu acredito, Thiago, que a gente pode ir muito mais além do que isso. Pessoas que gostam de atuar no seu ambiente de trabalho ali, mas que também têm dúvida do seu propósito de vida. Como que eu consigo enxergar dentro daquilo que eu já faço? Como que eu consigo enxergar o que Deus quer para minha vida, o que Deus tem para minha vida? É o seguinte, você precisa fazer algumas perguntas. Exemplo, o que motiva você? O que você faz, independente de dinheiro, no pior momento da sua vida, você está lá para fazer? Com dinheiro ou sem dinheiro, bem ou mal, você faz aquilo porque você foi chamado para fazer. Terceira pergunta, quais são as suas habilidades naturais? O que você faz com facilidade? Quais são as coisas que você costuma pesquisar no YouTube? Quando você se pega, você tem talento, você está pesquisando, você está conversando. Qual legado você quer deixar nessa geração? Então, essas perguntas elas vão ajudar a identificar com o que eu quero servir aqui. E para você que está empregado, eu não sou daquele cara que motiva ninguém a largar o emprego ali. Não, sai do seu emprego, começa a empreender. Não, muito pelo contrário. Apesar de eu ser um empreendedor, eu amo essa área e eu costumo dizer que só há 2 maneiras de você, eu vou tirar a palavra prosperidade, porque prosperidade não tem a ver somente com riqueza. Sim. Prosperidade tem a ver com crescimento, você está crescendo, isso é prosperidade, é prosperar. Mas só tem 2 formas de você enriquecer e ter riqueza. Ou é você empreendendo, ou você investindo em algo. Essas são as 2 maneiras para você
ter riqueza. Então, para você que não, Thiago, eu não quero, tá bom, eu com meu emprego, então tá tudo bem. Para você que quer, eu costumo dizer o seguinte: tem ali pelo menos 6 meses de salário. Então, antes de você sair do seu emprego, tenha 6 meses ali de salário garantido. Se você saísse hoje para empreender, você consegue sobreviver mais 6 meses com um salário, com a sua renda que está no banco? Então é isso, faça isso. E segundo, é o seguinte, você nem precisa sair. Hoje em dia, eu costumo dizer também que quem tem só uma renda começa a ficar preocupado. Sim. Eu sempre falo o seguinte: tenha no mínimo 3 rendas, Lia. Tenha no mínimo 3 fontes de renda. Você tem o seu emprego, ótimo. O que você pode fazer nas horas vagas? O que você pode vender? O que você pode colocar na internet para estar vendendo? Qual serviço? Porque a crise mostrou isso. A pandemia que veio, as pessoas que tinham só uma fonte de renda, misericórdia, fecharam, faliram. Pereceram. Então, se você foca somente em um negócio, tem só um negócio, se esse negócio cair. Então, hoje tem a fonte, hoje tem várias, tem infinitas fontes de renda, infinitas formas de você fazer dinheiro vendendo algo, sendo afiliado, sendo revendedor, trabalhando, oferecendo um serviço, uma mentoria. Tem muita coisa ainda mais na internet. Você pode vender o seu conhecimento. Exatamente. Que legal. Vender o conhecimento principalmente, né? A gente vê hoje em dia a internet cheia de pessoas assim, que conseguiram crescer na vida, estão ali, já criaram um curso, né? Já estão vendendo o seu conhecimento. Mas, Thiago, a gente está falando de pessoas, até mesmo de funcionários. E qual a mensagem que você tem para os gestores? Para os líderes? Inclusive, você vai para dentro das empresas dar treinamento, né, para os funcionários. Eu acredito que também para os líderes, que tem essa diferença, né, do líder, do chefe, né? Qual a mensagem que você tem para essas pessoas? Sim. Assim como tem a diferença do líder, do chefe, tem a diferença do empreendedor e do empresário. Sim. Qual a diferença? O empreendedor é aquela pessoa que está iniciando. Então, o empreendedor é aquele cara que vende, que atende, que abre a loja, fecha. É aquele cara, no início, eu costumo dizer que todos são empreendedores. Aquele cara que faz tudo sozinho. Tem no máximo ali um funcionário, esse é um empreendedor. A partir do momento que você começa a ter funcionários, ter uma empresa autogerenciável, você já começa a ir para um outro nível, que é o nível de empresário. Então, hoje nós temos muitos empreendedores, legal, pessoas que vendem sozinho, que trabalham sozinho, é um empreendedor ótimo, e tem os empresários, aquela pessoa que já tem um time. Então, esse recado vai para os empresários, para os gestores. O que acontece? Ame pessoas. Ame pessoas, porque o que eu mais vejo hoje, Lia, Sim. são gestores chefes, não líder. Chefes são aquelas pessoas que dão a ordem, que comandam, mas não se incluem nisso. São aquelas pessoas que o time, que os colaboradores o seguem por medo, ou que só fazem quando estão na frente dele. Sabe aquele chefe, quando ele sai, a galera senta, ufa, nossa, alívio. Chefe saiu. E tem aquele outro gestor que quando ele sai, as pessoas, não vai não, chefe. Lá na empresa, a galera lá me chama de chefe, mas não pelo título, mas é por uma forma de carinho. Sim. Então, eu quase não apareço lá. Quando apareço, as pessoas, até que enfim. Ou então, quando eu vou embora, não vai não, chefe, não vai não. Uma forma carinhosa. Então, assim, uma mensagem para os gestores. Seja o exemplo, porque a sua empresa vai refletir você. Isso eu falo muito também para treinamento de liderança de igrejas. Para você que é líder de igreja, aí você fala, isso vai um recado para você que é pastor também. Para você que é pastor e você que fala, minha igreja está fria, a igreja está morta. A igreja que está morta é você. Uau. O povo não responde. Não sei o quê. A liderança é o seu reflexo. As pessoas que você lidera é o seu reflexo. Então, geralmente, nos treinamentos eu levo um espelho. Isso quando eu vou dar treinamento em igreja, para liderança, já vendendo serviço aqui, né? Pode vender à vontade. Eu levo um espelho, Lia, e aí eu chamo os gestores. No momento da prática eu chamo os gestores. Eu vou falar aqui, né? A galera já vai saber. E eu falo, vem cá. Olha aqui, ó.
Aí eles se olham. Sabe quem é esse cara aí? Tá do outro lado. São os membros. São as pessoas que você lidera. Ou seja, você influencia direta e indiretamente nas pessoas. As pessoas são o que você é. Tudo começa do líder. Tudo. O líder, ele tem o poder de erguer, de construir as pessoas, as coisas, ou ele tem o poder de derrubar tudo. Inclusive, eu fiz um post, eu acho, sobre isso essa semana. Então, o líder, tudo depende do líder. A igreja começa com o líder. Começa de cima para baixo. Hoje, o líder, ele pensa que está lá para... Escuta isso aqui. Eu gosto das práticas, né? Dos exemplos práticos, das histórias. Então, eu tava num culto de doutrina e aí um líder recebeu oportunidade. Tá benção e tal. E aí subiu lá para contar, né? Não sei o que. Foi contar a benção lá que recebeu uma promoção para líder na empresa e tal. Aí ela falou assim, essa pessoa: porque o meu chamado é mandar. Meu chamado é mandar mesmo. Eu nasci para mandar. Meu Deus. Aí eu lá de baixo, eu, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, não sabe o que fala. Modelei Jesus, né? Falando na cruz. Não sabe, tem companhia, não sabe o que está dizendo. Então, assim, não é isso. As pessoas têm uma mentalidade, uma teoria completamente equivocada sobre o líder. O líder não é aquele que manda, o líder não é aquele que está liderando. Bora fazer isso, fazer aquilo. Não. O líder é aquele que, acima de tudo, é aquele que serve. Jesus fez isso ao lavar os pés. Jesus, sendo Jesus, se colocou na posição de servo. E hoje o líder, mero mortal, não quer fazer coisas. Então, eu admiro demais o cara chamado Luiz Urra, um pastor amigo meu, que vira e mexe, ele tá na igreja lá limpando, varrendo a igreja. E lava banheiro, e pinta, e fica direto. E enquanto outros só querem mandar, não, eu já sou líder. Ou não, o que acontece isso acontece muito com os obreiros. Quando o obreiro ele é consagrado, separado ao ministério, ao diaconato, o que acontece? Você tinha um excelente ovelha, um excelente membro, o cara era muito bom ali no banco, sabe? Cara de banco ajuda e tal, limpa, faz isso. Não, bora consagrar agora pro diaconato. Ou, enfim, pastor. Consagrou o cara, matou. Perdeu o membro, porque o cara deixou de ser aquela pessoa que era antes, porque não. Servo, né? Agora eu já sou obreiro, deixa para os mais novos. Aí fala que nem o soldado, quando se forma, deixa de ser recruta, para quem serviu aí. Então o cara passou um ano sendo recruta. Deixou de ser recruta? Não, agora eu sou soldado. Deixa que os outros vão se ferrar lá. Aí o cara pensa nisso. Não, deixa que tá chegando aí. Não, aí que é para você trabalhar mais, aqui é para você servir mais. Então, líder, se a tua equipe está desmotivada, se você não está vendendo, agora vai para a parte empresarial, se você não está vendendo, não está rendendo, o que você está fazendo? Pare para refletir, isso é com você. Então, a minha equipe hoje reflete a mim e ponto final. E querendo ou não, tem o líder e o liderado, né, Thiago? Então, o liderado já está dizendo, né? Ele é liderado, ele espera o comando do líder, né? Se o líder não passa o comando, o liderado também não executa, né? Então, realmente está aí o verdadeiro significado, né? Do líder, do liderado. Eu lembrei de uma história aqui. Eu fui uma vez fazer um treinamento com uma empresa, e aí o gestor, o líder do treinamento, ele pegou, né? Tava no escritório dele e tal, ele foi lá falar comigo e tal, me saudar. E aí foi saindo. Aí eu falei pra ele assim: ué, você não vai ficar pro treinamento? A gente estava em uma fase de implantação de um método lá. E aí eu falei: você não vai ficar? Isso é uma implantação de um método muito início, né? Você vai estar implementando. Não. Só treinar a galera, passa pra galera e depois tu me. Ou seja, o cara quer que as pessoas estudem, que as pessoas treinem, mas ele mesmo não quer treinar. Aí o que acontece? A equipe está treinada, você tem uma equipe altamente treinada, mas às vezes o gestor ele não teve treinamento, não participou. Aí, como é que ele vai cobrar o resultado depois? Se ele não sabe, né? Eu lembrei que você falou de posts do Instagram que tu fez, eu realmente sempre... Eu vi um post que você fez sobre a questão da inteligência emocional na liderança,
estava dando uma lida sobre isso. O que a gente pode expandir dentro desse tema da inteligência emocional da liderança e também do liderado? Não somente na questão empresarial, na questão do empreendedor, mas também, inclusive, na igreja, já que você abriu já esse leque para a igreja agora. Olha só, gente. Quando eu falo de inteligência emocional, é uma das causas hoje que, inclusive, depois da pandemia, muito se precisou falar, inclusive nas igrejas. Se eu tenho um pastor, se eu tenho um líder, desculpa, que ele entende de inteligência emocional, esse líder ele é diferenciado. Essa pessoa ela é diferenciada. Porque hoje as pessoas elas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelas emoções, pela falta de inteligência emocional. Então, o que é a inteligência emocional? É o primeiro, me autoconhecer. Eu preciso me conhecer. Isso é a inteligência emocional. É eu saber que, pô, eu tô com fome, eu vou ficar irritado. Ainda bem que a Lia tem biscoito aqui para não ficar com fome. Então, tô com fome. Se eu ficar com, eu vou ficar irritado, o que eu vou fazer? Eu ando com uma barrinha. Inteligência emocional é isso. Eu não, pô, se eu sei que eu sou explosivo, eu vou procurar me acalmar. É não explodir. Então, o líder que ele entende de inteligência emocional, que ele entende de mindset, ele consegue ser diferenciado. Ele consegue ter mais sucesso, porque ele entende de pessoas. Inteligência emocional é você saber gerir as suas emoções. Então, hoje tem muito líder que não consegue gerir as suas emoções. Tem líder que fica irritado, tem líder que já quer sair disciplinando todo mundo, já fica bravo logo. Não, não é assim. Inteligência emocional é você entender de pessoas. Eu preciso entender de pessoas. O que a pessoa está passando? Quais são as dificuldades? Por que a pessoa respondeu assim hoje? Por que a pessoa falou assim hoje? Então, tudo se resume a pessoas. Essa parte, né, de mindset. Carol Dickman tem um livro chamado Mindset, que ela fala da mentalidade, né, de crescimento e a mentalidade fixa, que é fechada. Então, são os dois tipos de líder. Aquele líder que ele entende que ele precisa crescer e ele está sempre apto a aprender. E tem aquele líder que ele tem a mentalidade fixa, que ele, cara, não precisa aprender mais nada, não. Eu já li a Bíblia 3 vezes. Quem é tu, né? Quem é você para me ensinar? Então, assim, quem vai ter sucesso aí? Com certeza aquele cara que tem a inteligência emocional com mindset de crescimento, que está sempre apto a aprender, que ele nunca acha que sabe de tudo. Está todo o tempo aprendendo. Nossa. E pro liderado? Inteligência emocional de quem é liderado, Thiago? A inteligência emocional de quem é liderado vai seguir os mesmos passos. É ele entender que se o chefe dele, se o patrão dele, se o líder dele está passando por algo, se exaltou, eu tenho inteligência emocional? Não, peraí, eu não vou conversar agora. Então o que acontece? Tem situações que o líder chamou outro para conversar e às vezes tem a falta de inteligência emocional e descarrega uma série de coisas. Aí o que acontece? Inteligência emocional é uma ferramenta. Então imagine duas pessoas que não têm inteligência emocional conversando. Aí tem um líder e tem um liderado. Os dois estão lá, um sem inteligência e o outro também. O cara que começa a falar, começa a descarregar, ele tá, é como se eu tivesse armas e estivesse jogando em você. Então vamos lá, eu sou o líder e você é liderada. Então eu como líder, eu tô jogando em você. Então eu pego e jogo várias flechas em você, várias pedradas em você. Eu jogo umas 10 pedras em você. Quando eu faço isso, se você não tem inteligência emocional, o que você vai fazer? Você vai jogar, você vai devolver. Pera aí, ele tá jogando pedra, eu vou devolver também a pedra. Inteligência emocional é o autocontrole, é o autodomínio, é o fruto do espírito. Então, se você tem inteligência emocional, o que eu quero? Eu quero o líder que está jogando isso, sabe o que eu quero? Eu tô torcendo para você jogar de volta. Porque quando se você joga, tudo que a pessoa quer é energia de volta. Se você pega essas pedras e joga para mim, a gente vai ficar se atacando, um ao outro se atacando. Isso acontece muito em briga de trânsito. Verdade. Se você tem inteligência emocional, o que você vai fazer? Você vai guardar as pedras para você. Isso.
eu jogo todas, quando eu descarregar as pedras, eu descarreguei. Descarreguei. Aí eu vou dizer, manda de volta, porque eu tô sem armas. E você não manda, eu vou dizer, Desarmou aquela pessoa, né? acabou minhas armas. O que eu faço agora? Você tem inteligência emocional. Verdade. E aí você saca aquelas pedras e no outro dia você pega e conversa e tal. Tudo é questão de autocontrole. É a mesma coisa, quantas mortes a gente não poderia ter evitado no trânsito hoje? Porque quando eu pego 12 bicudos, Thiago, como você sabe, eu já fui assim, também brigando no trânsito, brigando, eu estourava qualquer coisa, o cara buzinava, eu queria buzinar também. Falei, não, gente, peraí, eu preciso estudar inteligência emocional. Então eu pego Daniel Goleman, vou ler os livros, Augusto Cury, vou pegar esses caras aí, vou estudar, vou entender sobre o mindset. Então quando o cara faz isso comigo, não, peraí, o cara deve estar com a filha no hospital, pô. O cara deve estar com a mulher, sabe? O cara brigou, o cara deve ser demitido, o cara tá com problema. Não, deixa, vai, filho, passa. Pronto. O cara pode estar no dia ruim dele. É isso. Então quem é que vai vencer? Quem tem inteligência emocional? É o autocontrole, autodomínio. Nossa. Acho que a gente tendo isso, a gente já entendeu muita coisa, né, Thiago? Poxa, Thiago, nosso papo tá muito bom. Tô aqui aprendendo tanto e tenho certeza que tem gente aprendendo tanto. Mas essas pessoas que querem continuar aprendendo contigo vão te achar lá nas redes sociais. Daqui a pouquinho tu vai deixar todos os teus endereços eletrônicos pra gente. Mas já finalizando, quero que tu deixe aí tua última mensagem, tuas considerações, olhando ali para aquela câmera, fale com quem tá ouvindo, deixa o teu recado final, Thiago. Meu recado final é o seguinte: não aceite menos daquilo que Deus chamou você para fazer aqui na Terra. Não se conforme com pouco. Não se acomode. Exerça o seu propósito, sirva as pessoas e você vai prosperar, você vai dar muito certo na vida. E aí você vai acabar, para você aí que quer honrar seus pais, honrando os seus pais. E a última coisa é, 2023 está chegando. Se joga, bora empreender, porque empreender é você amar pessoas e você amar problemas. Então, se você ama problemas e ama pessoas, eu convido você a empreender com a gente em 2023. Que bacana. E onde que as pessoas te acham? Nas redes sociais? Você tem lives semanais que agrega muito conhecimento, né? Para quem quiser te seguir, quiser ir continuando aprendendo sobre esse assunto, Thiago. Segue @Thiago Samaroni. O Y no final, Thiago Samaroni. Então, tem no Facebook, tem Instagram, tem no YouTube, vou começar a postar no YouTube, tá parado, como eu falei, né? Voltei agora esse ano, depois de estar muito tempo com o Instagram desativado. Então segue a gente lá no Instagram, que a gente está com lives semanais, inclusive a partir de amanhã, na verdade, dia 1º, né, vai entrar aí o desafio de 21 dias. Então, se você quiser estar comigo durante 21 dias ininterrupto de live, a gente vai ter tarefas, já vou participar. Missões e desafios para você concluir aí e entrar 2023 com tudo. Aproveita, gratuitamente, vai ter aí essa aula maravilhosa. Aproveita e faz um merchan da tua loja, né, Thiago? Vamos lá! Para você que quer consertar o seu aparelho telefônico, o seu smartphone ou notebook, tablet, acesse a gente também no Instagram, @lojastkcel, T de Thiago e K de Kate, que é o nome da minha esposa. Lojas TKCel, e lá você vai encontrar tudo sobre assistência técnica e acessórios, inclusive celulares como iPhone e Samsung para venda também. Muito bem, Thiago, mais uma vez, obrigada mesmo de coração, viu? Foi uma honra ter você aqui com a gente hoje, agregando conhecimento. A gente ficaria aqui muito mais tempo, mas quem sabe numa próxima oportunidade você volta aqui pra gente falar sobre muitos outros assuntos que a gente não conseguiu falar aqui dentro dessas poucas horas, né? Um pouquinho mais de 1 hora, tá bom, Thiago? Muito obrigada mesmo. Gratidão, obrigado também. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, tá bom? Se ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, que isso é muito importante pra gente. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para mais pessoas assistirem. Continue nos acompanhando no portal Voz do Amazonas, está aqui todo o endereço eletrônico. Me segue lá nas redes sociais também, no Instagram, Lia Costa. Quero continuar tendo esse contato com você. Muito obrigada, gente. Foi uma alegria.
estar com vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.